Hoje nós trouxe para a compreensão um estudo do Livro dos Espíritos, é o capítulo 12, o 12º, que vai falar a respeito do amor aos vossos inimigos, né? Para compreender como amar os nossos inimigos, Kardec, né, fez um estudo a respeito do bem e o mal. Para compreender o que é inimigo e o que é amigo, a gente precisa saber o que é bem e o que é mal, né? Então, no livro 3º, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, a questão 629, começa assim. Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? O que é moral? Como pode-se definir o que é moral? Moral é a regra para portar-se bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. É baseada na observação da lei de Deus. O homem se porta bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, pois então observa a lei de Deus. Então, a moral, né, é fazer o bem, é estar vivenciando de acordo com a lei natural, a lei divina, a lei de amor, justiça e caridade. E a gente vai estar com a moral elevada se nós estivermos baseado e vivenciando a lei divina, a lei de Deus. Afastou da lei de Deus, nós já estamos no caminho do mal, né? 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Qual que é a diferença de um e do outro? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal. Então, se nós não tivéssemos as informações que o Evangelho nos traz, nós por si só teríamos condições de distinguir, de diferenciar o bem e o mal? Os Espíritos dizem que sim, quando acredita em Deus e quer saber disso. Veja só, a gente tem condições de distinguir o bem e o mal quando a gente acredita em Deus e quer, veja bem, o verbo querer, saber disso. Querer saber o que é o bem e o que é o mal. Procurar, né? Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Mais para frente, ele coloca assim, um exemplo muito simples em saber os limites, até onde é o bem e aonde começa a ser mal. Ele dá um exemplo da alimentação nossa, né? Ele diz: a alimentação é um bem, né? Porque ela nos mantém vivo, saudável. Mas se a gente exagerar na comida, eu não sei vocês, mas eu sei o preço que é. O mal-estar já vem. Não é mais aquela saciedade tranquila, né? É aquela angústia que o corpo tem pelo excesso, né? Então, todo excesso, tudo que passa, torna-se mal. E tudo que falta também. Então, o bem, amor, prosperidade, amizade, fraternidade, caridade. E o mal? Amor, amizade, fraternidade, caridade, só para si. E o bem é para todos. É a mesma força, só que com direção contrária uma da outra. Então, tudo que eu faço só para mim, só para agradar, só para o meu bem, eu estou fazendo mal, porque não está servindo de nada para os outros, ou para as outras criaturas. Porque o bem, você pode fazer para todo mundo, que fica cada vez melhor, né? É bobagem a gente achar que eu não posso exagerar na benevolência porque vai faltar. Não vai faltar, vai só aumentar. Eu não posso exagerar na amizade porque daqui a pouco vai me faltar amizade, só vai aumentar. É por isso que Jesus falou
quanto mais dá, mais vocês recebem. Né? E às vezes a gente interpreta isso como a materialidade. A gente não vê Jesus como um guia da alma, do espírito. A gente vê Jesus ainda como um igual nós, no corpo físico, falando das coisas materiais. Ele não falou para corpos, para homens encarnados somente. Ele diz para o nosso espírito encarnado, mas diz para o nosso espírito imortal. As palavras de Jesus vêm atender às necessidades do espírito. Ele não veio. A questão dos milagres, essas coisas existiu para chamar a atenção. É como a gente vai fazer uma palestra conforme a localidade, né? A gente convida as pessoas para uma festa, e depois faz aquela palestra, faz aquela coisa e depois serve, né, aquilo que foi prometido. Então é um chamariz. Os milagres também foi um chamado de atenção das pessoas para prestar atenção, porque nós estamos tão ligados na questão da materialidade, os cuidados com o nosso corpo físico, a nossa saúde, e às vezes nós esquecemos do principal, que é a nossa alma, nosso espírito, que precisa de cuidado. Então, para saber como amar os nossos inimigos, nós precisamos saber o que é bem ou o que é mal. Então, o mal a gente já viu que é tudo aquilo de bem que a gente quer só para a gente. O outro, só os rigores da lei, né? E o bem é tudo que nos faz bem e que a gente deseja para o outro, né? E o que a gente não desejar para o outro, quando a gente está nessa sintonia com o bem, é porque é aquilo que a gente não quer para a gente. O que a gente não quer para a gente também não deve querer para o outro, em hipótese alguma. É por isso que amar os inimigos é um passo a mais do que amar o amigo, né? Só que os Espíritos vêm nos alertar sobre essa fala, para a gente não ficar tão aflito com aquilo que a gente sente e com o propósito do Evangelho. Porque quando nós vemos um amigo, seja lá o tempo que for que nós estamos distanciados, a alegria é espontânea. O inimigo também. Passa o tempo que for, se a gente não acertar os pontos, não perdoar, ou não tiver uma benevolência para com a falta do outro, passa o tempo que for, a gente vai sentir também uma dificuldade, uma desarmonia, um desajuste de energia, não vai ficar mais à vontade, vai ficar ali restrito. Todo mundo sente isso, né? Todo mundo, nós temos aqueles que a gente tem como inimigo, que são nossos irmãos em humanidade, que pensa diferente da gente, que age diferente. Aí a gente tem na conta de inimigo, mas que também são importantes para o progresso, porque eles nos veem como nós somos. O amigo às vezes passa, né, põe um pano quente ali nas nossas faltas, nos nossos defeitos, um elogio descabido, está exagerado. O inimigo não, ele vê a gente com os olhos dele e a gente como a gente é, né? Tem que ter muito cuidado também da gente não ficar pensando que a gente é o que os outros falam da gente. Porque quem conhece a si mesmo é nós e Deus, nós mesmos e Deus. O outro, ele pode estar nos vendo às vezes com os olhos de 20, 30 anos atrás, né? E a gente é suscetível às mudanças, principalmente aquele que quer, né? Aquele que quer, ele busca e entende, e aí ele começa a vivenciar essas mudanças e ele vê que é bom, traz felicidade para a alma, uma felicidade real, sempre, e aí ele faz um esforço danado para não voltar para as fieiras do mal, que é estar contra a lei de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, então nesse capítulo 12, Amai vossos inimigos, tem um título assim: pagar o mal com o bem. Porque enquanto a gente estiver pagando com a mesma moeda, vai estar persistindo aquele ato.
Você me faz o mal e eu te faço o mal de volta. Aí você me faz o mal e a gente vai ficar eternamente nessa troca. Quando um quebra essa corrente, é a hora do socorro para as nossas almas. Porque aquele que ainda não se dispôs a quebrar essa corrente, às vezes um lado ainda não predispôs a quebrar essa corrente, ele fica constrangido. Fala, poxa, né? Fulano mudou. Ele agora já não está mais fazendo mal para mim. Então por que eu ainda ficar fazendo mal? Nem que isso demore séculos para essa pessoa, esse espírito, reconhecer isso. Mas a persistência no bem é que vai vencer o mal, né? A gente vê isso nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos no dia a dia. É só a gente observar a gente mesmo, que a gente vê que aqueles hábitos que a gente era mais costumeiro, hoje já estão mais escassos, aquilo que nos fazia mal, tanto para o nosso corpo físico, como para o corpo familiar ou social que nós vivemos, a gente já vai diminuindo a ponto da gente não fazer mais. E nós vamos criando hábitos saudáveis, de moral elevada, né? Lucas e Mateus anotou a respeito de pagar o bem com o mal. Mateus escreveu assim: escreveu no capítulo 5, do versículo 20 e 43 a 47. No versículo 20, no versículo 43 a 47, ele escreveu assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo, isso quem disse foi Jesus, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz o sol se levantar para os bons e para os maus. Então Deus dá oportunidade tanto para o mal como para os bons. E faz chover sobre justos e injustos. Então a oportunidade é para todos. A oportunidade de Deus. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disto? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarmos somente os vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então essa foi a anotação que Mateus fez dessa fala de Jesus a respeito de pagar o bem com o mal. Aí Lucas, está escrito no capítulo 6, versículo 32 a 36. Ele escreve a mesma ocorrência assim: se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? Então, quando a gente vê nos noticiários aí algum irmão cometendo atrocidades contra as pessoas ou contra a sociedade, a gente fala, essa pessoa não tem amor no coração. Ele tem. Ele ama o filho, ele ama a mãe, ele ama, né, os que ele acha que é dele. Ele tem amor. É o que Jesus está falando aqui. Se a gente for amar só aqueles, nosso filho, que recompensa? Os maus também amam desse jeito. E se não fazeis o bem senão aqueles que o faz a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa, né? E se não emprestais senão aqueles quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, porque Ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é.
Então é um ensinamento muito importante para nós, né? Aonde entra a necessidade da gente não ficar julgando, né? Fazer o bem pelo prazer que o bem é, pelo prazer que o bem dá. E esse bem tem que começar por nós. O cuidado que a gente tem que ter quando a aprovação, quando a prova bater na nossa porta, no nosso coração, a gente não odiar, principalmente aquele que está sendo agente dessa miséria, porque o mal é a ignorância do espírito, é a teimosia em querer ser feliz egoicamente. É impossível a gente ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. O amor é como uma água que nasce. Ela tem que correr, ela tem que servir, ela tem que receber, ela tem que doar. Assim também é o amor que corre nas veias das nossas almas. Ela tem que nascer, correr, servir, amparar, limpar, para cumprir com o objetivo. E é isso que traz felicidade. Porque a gente percebe assim, pela história, pelo que a gente vê das pessoas, às vezes um lar simples, debaixo de um barraco, até cheio de harmonia, as pessoas vivem felizes, dormem a noite todinha, uma cama precária, todo mundo de bem, todo mundo tranquilo, realizado, quando estão reunidos os espíritos afins, sem muita conta de amor uns com os outros, sem muitas dívidas de amor uns com os outros, enquanto que outros lares abastardos, às vezes até palácio, as pessoas nem se falam, quando se falam é com aspereza uns com os outros, tem tudo do ponto de vista do nosso entendimento para ser feliz, mas não tem o principal, a harmonia, a humildade, a docilidade. Então o Evangelho de Jesus, o modelo que Jesus vem nos trazer é de pura felicidade, mas é preciso a gente ter coragem de abandonar o ser antigo, esse ser que veio da primitividade animal, que precisou do instinto para sobreviver, para procriar, para tudo. Hoje nós somos inteligentes, ou pensamos que somos inteligentes, porque chega a ser ridículo, né? A gente ter medo de um semelhante, de um filho de Deus como nós gostaríamos que somos, irremediavelmente todos somos filhos de Deus, e a gente tem medo, tanto medo que a gente vai levantando muro, colocando cerca elétrica, trancando os quartos, fazendo fortalezas, e não tem adiantado. E sabe quem que é o grande inimigo? O outro, da nossa própria espécie, que tem a mesma oportunidade que Deus dá para aquele que esforça. Basta esforçar um pouco. Então é preciso que nós esforcemos, continuemos nesse esforço incansavelmente de burilar os nossos sentimentos, porque a provocação vai bater na porta do nosso coração. Um acontecimento trágico aqui, outro ali. Às vezes naquele momento a gente revolta, depois a gente lembra do conhecimento que a gente tem, fica mais fácil para o nosso mentor nos orientar, porque nós estudamos. Ontem a gente estava vendo no livro dos médiuns, no estudo que a gente está fazendo na terça-feira do livro dos médiuns, a importância que é o estudo para a compreensão da realidade do dia a dia, porque as coisas vão acontecer, ignorando ou não, elas vão acontecer, e a gente tendo conhecimento de quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos,
Qual é o objetivo da nossa estadia aqui? Tudo isso o Espiritismo nos fornece, sem demagogia, sem dizer que é coisa inacessível, que depende só da vontade de Deus. A gente viu que depende do nosso querer. Esse ensinamento aqui, para nós afastar do mal, é preciso a gente querer afastar do mal. Se a gente não quiser, não tem como Deus quiser ou o outro querer para nós. Porque o amor de Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele não é imposto, porque o amor nunca é imposto. Ele é suave, ele é tranquilo, ele é acessível, mas precisa querer, precisa esforçar. Por isso que ser espírita não é fácil, não é uma tarefa fácil. Requer muito trabalho, trabalho íntimo, para si mesmo. Porque nós trabalhando para nós vamos estar trabalhando por toda a sociedade. Porque o sábio já diz que quer mudar o mundo, comece você mudando. Porque nós fazemos parte do mundo. Se para encher uma caçamba precisa de um determinado número de grão de areia, se faltar um grão de areia, não estaria completo. Assim também é o mundo. Se faltar a nossa mudança, o mundo não estará completa, a mudança no mundo. É o que Jesus falou: enquanto tiver um gemido na terra, o meu evangelho não terá feito o efeito que há de ser. Então, nós devemos preocupar primeiramente conosco. Porque se a gente conhecer a gente mesmo sem máscara, sem muita caridade com a gente mesmo, a autocaridade com a gente mesmo, a gente vai saber que o outro também está na dificuldade, que o outro também não está tendo para onde recorrer. Muitas vezes, sem a direção que nós temos. Os cristãos que têm como Cristo mesmo o guia, a direção, o modelo de vida, são bem-aventurados, mesmo estando no mundo de provas e expiações como o nosso. As coisas vão acontecer? Vai doer? Vai. Mas sofrer é uma escolha nossa com aquilo que está acontecendo. O coração bem instruído, que compreende a lei que rege a natureza, e que nós não estamos aqui na terra porque foi só a vontade de Deus, é uma necessidade nossa de estar no mundo adequado às nossas condições, obedecendo à lei de Deus. Não é, eu não gostei de você, você vai lá para a terra, e o outro você vai lá para o céu, vai lá para as estrelas, porque eu gostei de você. Deus não age assim. Deus fez todos simples e ignorantes, implantou a sua lei divina na consciência, e nunca faltou os seus emissários para relembrar aquilo que tem dentro de nós, que é a lei de Deus. Deus, como o benfeitor disse aqui, faz o sol nascer para o mal e para o bom. Faz chover na terra do justo e do injusto. Quer dizer, dando oportunidade igual para todos. Né? E aquele que já tem o prazer de viver o bem, tem que saber que ele vai ser perseguido. Desde as suas primeiras horas de ação como espírito imortal aqui nesse planeta. Porque como ainda é a predominância do egoísmo, da vaidade, da avareza, da materialidade, na maioria dos nossos corações humanos, aquele que despontar um pouquinho vai ser perseguido, vai querer ser puxado pelo sistema, pela maioria, para ficar tudo igual. Por isso que, quando a perseguição bater forte em nossos corações, em nossas vidas, por conta do esforço que nós estamos fazendo para o melhoramento do nosso coração e, consequentemente, para o melhoramento do mundo, dessa terra tão querida, que nos abriga, nos oferece tantas condições boas,
Não fiquemos assustados, regozijemos, ficamos felizes, aumentemos o grau de força que a nossa alma possui e pedimos socorro para o alto, para nos ajudar cada vez mais, porque é sinal que nós estamos caminhando em outra direção, em direção do amor, da fraternidade, da união. E isso incomoda a maioria. Isso acontece no campo do sentimento, do espírito e no materialismo também. Basta um de nossos amigos que estudou conosco no 2º grau, ele entrar para um curso de faculdade e lá ele tem uma oportunidade, que ele vai ser criticado pela maioria que ficou para trás, pela oportunidade que ele teve, pela capacidade às vezes maior de ascensão. Os outros vão ficar puxando ele para trás, às vezes ele vai ser rejeitado. Isso também acontece quando nós buscamos as luzes que o Espírito tanto necessita para a sua vida imortal. Somos espíritos imortais que estamos num corpo físico e nossa ação repercute em todo o ambiente que nós vivemos, inclusive na dimensão espiritual, porque nós estamos interligados. Se nós como corpo, nós precisamos uns dos outros, também é lei universal a lei da fraternidade, da cooperação, de sintonia, de afinidade. Então, se a gente pensar no bem, a gente vai estar ligando com outras mentes no bem, no universo inteiro. E quando também nós sentir mal, desejar o mal, sentir ódio, nós vamos estar ligados com todas as mentes do universo inteiro, e mentes potentes, tanto boa como ruim. Então nós devemos ter cuidado com os nossos sentimentos. O bem está dentro de nós. Bastamos a gente querer encontrar, porque é Deus, é Deus, é Deus que é todo bem. E Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe a todos e nos ajude a encontrá-lo o mais cedo possível para a gente ser feliz. Vamos orar? Senhor Jesus, amigo de nossas almas, irmão responsável, amoroso e eficiente, ajuda-nos a entender-te, entender a vontade de nosso Pai, para que fique mais fácil a gente desapegar dos bens que tanto nos faz mal, que adquirimos em tantas experiências dolorosas. Ajuda-nos, Senhor, a sentir a presença amorosa do Seu coração, pulsando junto conosco, em todas as ocasiões da nossa vida. Mas principalmente, Senhor, nas horas difíceis, para que nós possamos tomar a melhor decisão, ter a melhor atitude, experimentar a força da paz, para que nós possamos vencer a nós mesmos e transformar a força, essas forças que nos trouxeram até aqui, em forças benditas para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o outro, principalmente aqueles que ainda não querem te encontrar, não querem modificar por achar que sabe. E o Senhor
sabe da nossa ignorância. Nós somos tão ignorantes, Senhor, que às vezes nem sabemos disso. Só o contato com a sua sabedoria é que nós começamos a perceber o quanto somos ignorantes e pseudo-sábios. Ajuda-nos, Senhor. Dai-nos força sempre para lembrar de Ti e imitar as Suas atitudes em todos os momentos da nossa vida. Guarda o nosso coração de toda maldade, de toda vaidade, de toda pretensão que não seja a do bem, do amor e da caridade. Ajuda-nos, Senhor, a resistir contra as tentações que ainda carregamos dentro de nós. E livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja.